Olá, galera da sétima etapa. Vamos finalizar então a nossa apostila. Continuando, na última aula eu expliquei para vocês sobre a expansão marítima e hoje nós vamos falar exatamente da chegada dos portugueses ao Brasil. A chegada dos portugueses ao Brasil ocorreu em 22 de abril de 1500. Neste dia, navegantes liderados por Pedro Álvares Cabral desembarcaram na região da atual cidade de Porto Seguro e permaneceram ali de 22 de abril a 2 de maio de 1500. Então, Pedro Álvares Cabral chegou na região de Porto Seguro, na Bahia, no dia 22 de abril de 1500. O principal testemunho escrito da chegada dos portugueses foi o relato do escrivão Pero Vaz de Caminha. É o Pero Vaz de Caminha, pessoal, que vai escrever. Ele escreve uma carta, né, falando sobre a região, que passou a história como a Carta de Caminha. Os navegantes saíram de Lisboa, né, em Portugal, no dia 9 de março de 1500. Eles levaram um pouco mais de um mês para chegar aqui no Brasil. O destino final era Calicut, na Índia, dentro do caminho realizado por Vasco da Gama, né? A mesma viagem que Vasco fez entre 1497 e 1498, Pedro Álvares Cabral deveria fazer agora para chegar na Índia. Porém, no entanto, vários historiadores concordam que uma das missões de Cabral era conferir se havia terra no sul da América. Eles desviaram a rota até que chegaram aqui no sul da América, né, na região do Brasil. A esquadra de Cabral era formada por 9 naus, 3 caravelas e uma naveta, e cerca de 1.200 a 1.500 pessoas. Dentre elas, quem estava entre essas mais de 1.000 pessoas? Religiosos, soldados e intérpretes. A viagem ocorreu tranquila, com as embarcações parando para abastecer-se de água nas Ilhas Canárias e no arquipélago de Cabo Verde. Por volta de 18 de abril, já estavam navegando próximo à Baía de Todos os Santos, aqui na Bahia. No dia 21, os marinheiros avistam plantas com o botelho e o rabo d'asno, né, que é o rabo de burro, e na manhã seguinte veem aves com o furabucho, sinais inequívocos de que havia terras para proximidades. Então eles começaram, né, ali, à medida que eles estavam navegando, eles começaram a avistar animais e eles perceberam, não, estamos chegando próximo de alguma terra. Mais tarde, avistaram um monte e o chamaram de Monte Pascoal, né, por ser época de Páscoa. O território foi batizado de Ilha de Vera Cruz. Eles acreditavam, pessoal, que se tratava de uma ilha pois inicialmente pensaram que se tratava de uma ilha. Posteriormente, Caminha a nomeia como Terra de Santa Cruz, sinal que Cabral e os demais capitães perceberam que era um continente. Por sua vez, a palavra Vera quer dizer verdade ou verdadeira, né? No dia 23 de abril, foi a vez de um dos capitães, Nicolau Coelho, desembarcar acompanhado de alguns homens. Na praia, esperavam cerca de 20 indígenas da etnia Tupiniquim. Na manhã seguinte, as embarcações aportavam e 2 indígenas são levados a bordo. Segundo Caminha, ambos ficaram impressionados com as galinhas e indicaram que haveria ouro em terra, pois eles desconheciam, né, que existia uma galinha. Por fim, no dia 26 de abril, Pedro Álvares Cabral desembarcou com os religiosos e ordenou que se erguesse um altar onde foi celebrada uma missa. Em 1º de maio, a cerimônia se repetiria, acompanhada de uma procissão. Igualmente, foi construído um grande astrolábio de madeira, a fim de que pudessem apurar as coordenadas onde se encontravam. No dia 2 de maio, os barcos levantaram âncora e partiram em direção às Índias, deixando na costa 2 degredados. Então, pessoal, depois de alguns dias, Pedro Álvares Cabral volta ao mar para finalmente chegar até as Índias. Mas eles não deixaram a terra abandonada. Eles deixaram 2 degredados ali na costa. Contudo, a embarcação comandada por Gaspar Lemos voltaria a Portugal para comunicar ao rei Dom Manuel I sobre o achamento das terras. Então, Pedro Álvares Cabral continua sua rota para as Índias e
a embarcação de Gaspar Lemos volta para Portugal para comunicar ao rei que eles haviam encontrado essas terras. Nesta ocasião, o que eles entregaram para o rei? A carta de Pero Vaz de Caminha, né? Falando sobre as terras encontradas. Certo, pessoal? Então vamos aqui às nossas atividades, ó. Número 1. De acordo com o texto, escreva o que foi a expansão marítima. Número 2. Quais eram os objetivos da expansão marítima? Nós falamos. Número 3. Vocês vão ler cada frase dessa. Ó, sobre as motivações econômicas. Vocês vão lá na parte que fala da economia e vão ler cada frase dessas e marcar V para verdadeiro e F para falso. Número 4. Letra A e B. Vocês vão voltar no texto e preencher as lacunas de acordo com o texto, tá, pessoal? Aqui essas linhazinhas aí, de acordo com o texto. Número 5. Nesse contexto, o teocentrismo deu lugar ao antropocentrismo, como o surgimento do antropocentrismo incentivou a expansão marítima. Como? Com a valorização do homem ou valorizando a Deus como centro da cultura? O que foi? Volta no texto lá e presta atenção. Nós temos aqui, ó, leia este trecho, vocês vão ler esse trecho e vai marcar se esse trecho é verdadeiro ou se esse trecho é falso. Número 7, responda algumas perguntinhas aqui. Qual país pioneiro da expansão marítima? Facinho, está no texto. O que estavam buscando quando a Espanha descobriu a América e Portugal o Brasil? Eles estavam indo em busca de quê? Quando se deu a chegada dos portugueses ao Brasil? E letra D, qual o nome do navegador, líder que desembarcou na região da atual cidade Porto Seguro? Qual é o nome do líder da embarcação que desembarcou aqui em Porto Seguro? Número 8. O principal testemunho escrito da chegada dos portugueses foi relatado por quem? Pero Vaz de Caminha ou Pedro Álvares Cabral? Quem que escreveu sobre as terras descobertas? Número 9. Por que o território encontrado foi batizado de Ilha de Vera Cruz? Por que será que eles batizaram a região como Ilha de Vera Cruz? Porque a mãe de Pedro chamava-se Vera ou porque inicialmente pensavam que o território era uma ilha? E por fim, a questão número 10, no dia 2 de maio de 1500, os barcos partiram em direção às Índias. Escreva por que motivo a embarcação de Gaspar Lemos voltou para Portugal ao invés de seguir junto com as outras embarcações. Por que Gaspar Lemos voltou para Portugal? Expliquei isso tudo certinho, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar no WhatsApp, tá? E nós vamos finalizar aqui a nossa aula e eu estarei disponível para vocês, ok? Muito obrigado, até a próxima.